Você não precisa se esforçar mais. O que falta não é esforço, é estrutura. Nesse vídeo, eu vou contar para vocês 7 ferramentas que eu ensino a líderes e a empresários para transformar o caos em clareza. São 7 ferramentas simples, mas que juntas se transformam em um sistema poderoso. Se eu fosse você, eu ia até o final desse vídeo porque esse conteúdo está riquíssimo. Eu sou Beatriz Carpenter, consultora estratégica e autora do livro Tempo com Propósito. Aqui eu não vou dar simples dicas de produtividade, eu vou te dar uma estrutura, ferramentas, rituais que vão direcionar com presença e leveza a sua estrutura de gestão do tempo. E isso tudo que eu vou te falar você pode aplicar ainda hoje. Mas antes de eu começar, eu já tenho 2 vídeos gravados e esse é o meu terceiro, então a gente está vindo numa série Tempo com Propósito. Aproveita e se inscreve no meu canal, tá só começando e vai vir uma série de conteúdos extremamente ricos, então eu conto com você. Assim que você se inscrever, curte esse vídeo, me fala, comenta aí o que você achou. Como que eu posso melhorar esses conteúdos? E se isso que eu estou construindo aqui para você falou contigo e transformou a sua vida, envia para alguém. Não perca essa oportunidade, porque o que eu estou fazendo aqui é trazer um conteúdo que pode transformar vidas. Sem mais delongas, vamos começar. Vamos falar da primeira ferramenta. Qual é a nossa primeira ferramenta? Se chama Backlog Semanal. O que é isso? É a construção de uma lista de tarefas que nos direciona com relação àquilo que temos que fazer na semana. Então, a minha orientação é, todo domingo à noite, ou no máximo na segunda pela manhã, você vai pegar uma folha de papel, ou um bloco de notas, ou um computador, e vai escrever tudo aquilo que está na sua mente. Então, eu preciso entregar determinado projeto, preciso agendar médico para minha filha, preciso levar para tomar vacina, preciso fazer compras, tudo que está na sua cabeça. Não se limite. Coloque tudo naquele papel. Tudo que vem na sua mente, você vai colocar no papel. Esse é o passo 1. Por quê? Porque o nosso cérebro ele funciona como um computador. Então ele tem uma série de janelas abertas e cada uma dessas janelas ela está gastando ali alguma coisa que eu não sei o nome tecnológico, mas ela está usando do sistema operacional ali do computador. É a mesma coisa conosco. Quando eu sei que eu tenho que agendar um médico, eu fico assim, toda hora, volta, eu preciso agendar um médico, eu preciso agendar um médico. É assim com você também? Me fala. E quando eu uso esse primeiro sistema, eu permito que saia da minha mente e vá para o papel. Então, esse é o passo 1. Construa um backlog de tarefas semanais. O backlog semanal, ele não é peso, ele é liberdade. Cada item que você tira da tua cabeça e coloca no papel, devolve energia para que você faça aquilo que realmente importa. Vamos para a segunda ferramenta? A segunda ferramenta é a regra dos 2 minutos. O que é isso? Essa regra nos diz que pequenas tarefas que demoram até 2 minutos têm que ser feitas na hora. Qual é o objetivo? É pegar essas microtarefas que ocupam a nossa energia, a nossa carga mental e finalizá-las. Mas cuidado, nem tudo é pressa, você precisa ter atenção. Aquilo que requer do seu raciocínio, da sua tomada de decisão, não pode entrar na regra dos 2 minutos. É realmente para que você libere essa sua lista e faça aquilo que é o mais importante de forma rápida. A terceira ferramenta é a matriz de Eisenhower. Já ouviu falar? É uma matriz muito interessante porque ela combina aquilo que é importante com aquilo que é urgente. E ali existem 4 quadrantes. Então, o primeiro quadrante é aquilo que é importante e urgente, você precisa fazer rápido. Então, esses são as ações, as tarefas que vão entrar na sua agenda daquela semana, de preferência naquele dia, porque o que a gente está falando aqui é de urgência. Num segundo quadrante, a gente está falando de coisas que são importantes, mas que não são urgentes. Isso está alinhado àquilo que é importante da tua vida, o teu propósito de vida, teus objetivos de longo prazo.
Então, por mais que seja importante, não é urgente, então você pode pegar e alocar na sua agenda numa boa data. Um terceiro quadrante são as coisas que são urgentes, mas não são importantes. Se elas não são importantes, no sentido de que elas precisam ser feitas com você, estão alinhadas a seus objetivos de longo prazo, esse é um quadrante que você pode delegar. Então, por exemplo, eu tenho uma impressão que precisa ser feita para entregar um projeto. Essa impressão, ela pode ser delegada para alguém. Você pode passar isso para alguém e pedir para que seja feito, apesar de ser urgente, não é importante. E por último, nós temos um quadrante, que é o não importante e o não urgente. E nesse quadrante estão as distrações, as redes sociais que ocupam o nosso tempo, o tempo perdido, aquilo que a gente gasta, que a gente não sabe nem para onde foi o nosso tempo. E esse quadrante a gente precisa eliminar. Se não é urgente, se não é importante, para de fazer. Então essa é a lógica da matriz de Eisenhower. Você começa a identificar dentro daquele teu backlog de tarefas aquilo que realmente precisa ser feito. O que nos leva a uma quarta ferramenta que eu oriento, que é a delegação. Como que eu faço o processo de delegação? Você precisa entender que existem situações, existem coisas na sua vida que, por mais que façam parte dos seus projetos, elas não cabem a você, não são de sua responsabilidade. Outra pessoa pode fazer e talvez fazer até melhor do que você. Então, o que a gente precisa? A gente precisa fazer alguns passos para delegar essas ações. Então, o primeiro passo é selecionar bem essa pessoa. Então, a gente precisa selecionar uma pessoa que faça, por exemplo, o caso que eu acabei de falar, da impressão. Pessoa que seja, que aceite fazer isso, né? Depois a gente treina. E aí eu tô falando da impressão, mas pode ser outra coisa, pode ser uma secretária, pode ser uma pessoa, um ajudante, um auxiliar, que vai ser treinado para te dar suporte naquelas funções que realmente são importantes. Num terceiro momento, você vai pegar e delegar com um briefing claro. Por que delegar com um briefing claro? Eu preciso deixar claro o que eu quero, o que eu vejo hoje na liderança. Falta de comunicação assertiva. Então você quer que faça, mas você não falou. Em momento algum você disse que você queria, você só está brigando porque não fez. Então, faça uma apresentação clara do que você espera e qual é o resultado final. Enquanto isso, você acompanha, principalmente no momento que a pessoa está começando, você acompanha esse processo. Provavelmente ela vai errar. Então, você tenha cuidado, atenção, para que essa pessoa se sinta capaz de fazer aquilo que ela precisa fazer. E por último, você cobra. Ela já está treinada, ela já está capacitada, a orientação foi clara, e aí você faz o processo de cobrança. Então, essa é a lógica de uma boa delegação de tarefas. Então, e ao mesmo tempo você dê feedback. Então, a gente entra aqui também num contexto de comunicação. Gestão do tempo é ter pessoas que te auxiliem a alcançar os seus objetivos. Olha que interessante. Na verdade, a gente tem aqui algumas matérias envolvidas, mas faça isso. Delegue, não faça tudo, descentralize. Chegamos à ferramenta número 5. A ferramenta número 5 é a técnica Pomodoro. O que é a técnica Pomodoro? É no momento que eu já entendi o que eu preciso fazer nessa semana, né? Aloquei na minha agenda aquilo que realmente era importante, deleguei, fiz a regra dos 2 minutos. Agora eu preciso me concentrar, eu preciso executar essas ações, essas tarefas. E aí esse processo de execução, ele pode ser muito mais otimizado e assertivo quando você usa essa técnica. A técnica Pomodoro é você utilizando um conceito que neurocientistas analisaram, que é a nossa capacidade de concentração, você trabalhar com 25 minutos de foco concentrado para 5 minutos de descanso. Então, você dá descanso para o seu cérebro. Nesse período de 25 minutos, você desliga a internet, evite distrações. E nesses 5 minutos você retoma os contatos, fala, o que precisa fazer, e você pode fazer inclusive 4 blocos seguidos de Pomodoro. Então, faça isso e depois me conta como que foi, quanto você cresceu aí na capacidade de concentração. A ferramenta 6
é organizar essa agenda, né, essa estrutura em blocos, pensando que você é uma pessoa única na sua vida, não existe só trabalho, existe a sua saúde, existe a sua família, existe o seu tempo com Deus, e isso tudo precisa estar contemplado na sua agenda. Então, na hora de montar a sua agenda, eu sugiro que você faça a sua agenda em blocos. Então, que você desenhe na sua agenda, por exemplo, o tempo que você vai estar na academia. Eu gosto muito de correr na terça e na quinta, das 5h30 da manhã às 6h30 da manhã. Então, é um bloco fechado na minha agenda. Esse horário, ele não é discutível. Tá bom que 5h30, 6h30 da manhã não tem muita coisa para fazer, né? Vamos conversar. Mas você pode ter momentos de estudo, você pode ter, por exemplo, o almoço com a sua família. Você pode ter as noites com a sua família. E você fecha a sua agenda para que os compromissos não venham e te sobrecarreguem. E tire de você aquilo que te leva para o teu objetivo. Entendeu? Então, o bloco é, dentro de um contexto de vida, você já fecha ali os seus blocos pessoais. E dentro do ambiente de trabalho, eu gosto muito que você defina dias específicos para reuniões, para que você não fique sobrecarregado de reunião em reunião. Separe uma sexta-feira à tarde para reunião de acompanhamento, uma segunda-feira de manhã para reuniões de follow-up. Faça por blocos também dentro da sua agenda para que você deixe isso bem organizado e você possa utilizar melhor o seu tempo. A ferramenta 7, ela é a última, mas ela não é menos importante, ela é extremamente importante. Chama-se To-Do List. É a lista do que você vai fazer no seu dia. Todos os dias você tinha um backlog lá no domingo, dizendo o que você tinha que fazer, mas a vida é dinâmica. Na quarta-feira podem ter surgido novos compromissos, podem ter surgido novas coisas. Então, ter essa lista. E à medida que você vai dando check, você vai liberando dopamina, você usa a tua biologia a teu favor. Olha que coisa boa! E você começa a usar o tempo a seu favor e as estruturas a seu favor. Então, entender que ao final de tudo isso, você vai ter um acompanhamento diário do seu tempo, te permite ter o controle sobre aquilo que você precisa fazer. Você não é mais refém das tarefas, mas você se torna o senhor do seu tempo. Olha que legal! Então, te permitir isso vai mudar a tua forma de lidar com a vida, com o tempo, com a resposta aos WhatsApps que chegam aos montes, aos e-mails que chegam aos montes. Você começa a assumir o controle do tempo na sua vida. Portanto, agora, veja como tudo se conecta. Nós começamos com um backlog semanal, uma lista de tarefas, a regra dos 2 minutos, aplicamos a matriz de Eisenhower. Depois disso, a gente delegou tarefas que não faziam sentido. Para fazer aquilo que precisava de concentração, aplicamos a técnica Pomodoro, dividimos a nossa agenda em blocos e terminamos fazendo um controle diário. Percebe? Percebe que agora o tempo ele está na sua mão, você é capaz de direcionar aquilo que é importante para você. A partir de agora, esse caos, que é esse monte de tarefa que você tem, pode ser clareza. Deixa eu te fazer uma pergunta, você já se inscreveu aqui no canal? Então se inscreve no canal e eu quero trazer para vocês esse lugar, esse aprendizado. Hoje nós falamos sobre ferramentas, mas as ferramentas, elas não existem para controlar o seu tempo. Na verdade, elas existem para te permitir viver na sua essência e no seu propósito. Você começa a controlar e ser o senhor da sua história. A gente não está falando de tempo, a gente está falando de vida, de propósito. Então, por isso que essa etapa da metodologia Tempo com Propósito, ela é muito importante, porque a gente está falando de ações práticas e aplicáveis diariamente. Conta para mim, como foi ouvir dessa forma? Você já tinha ouvido falar de tempo dessa forma? Qual dessas ferramentas você já pode começar a aplicar a partir de hoje? Conta para mim. O que fez sentido para você? O que você nunca tinha ouvido falar? Eu quero interagir com vocês nesse sentido. Pode me perguntar, a gente está aqui para trabalhar junto, tá bom? Nosso próximo vídeo, eu vou trazer para vocês o mapa da clareza.
em que a gente conecta propósito, valores e prioridades. Tenho certeza que já está com a expectativa, né? Tá muito legal esse processo. Que a gente possa ir construindo juntos e o que você precisar, me manda aqui.